é Jonas Valente, eu sou pesquisador na área de comunicação, professor, estudante de doutorado do Departamento de Sociologia da UNB, autor de alguns livros sobre o tema e vou trazer aqui hoje algumas reflexões sobre os modelos de rádio e televisão em vários países do mundo. Quando a gente vai discutir mídia no Brasil, muitas vezes a gente desconsidera que há outros países no mundo com modelos, inclusive com exemplos que a gente pode usar no Brasil. E aí é importante que a gente conheça essas referências para que a gente possa ver aquelas experiências que deram certo e aquelas que não deram e pensar como aplicar ou não, considerando as especificidades do nosso país. A gente poderia separar, a grosso modo, esses modelos internacionais em dois grandes paradigmas. Um primeiro paradigma que inspirou o Brasil é o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se constituíram historicamente, aí na virada do século XIX para o século XX, com um modelo calcado na exploração privada. As suas primeiras leis, o Radio Act de 1927, que depois se transformou em Communications Act de 1935, celebraram exatamente a radiodifusão, ou seja, a rádio e a televisão, como um serviço sim de responsabilidade do Estado, que deve atender ao interesse público, mas que pode ser concedido pelo Estado para a exploração de terceiros. E esse é um modelo muito importante porque foi ele que determinou a forma como viriam a ser o rádio e a TV naquele país. Mais do que isso, essas normas consagraram a lógica de organização em rede. Ou seja, em um país continental, como é o caso dos Estados Unidos, não havia infraestrutura possível para que uma emissora baseada, por exemplo, na costa leste, fizesse com que seus sinais chegassem à costa oeste. Isso representa o quê? Que esse modelo de organização passou a ser calcado em cabeças de rede, ou seja, grandes centros de produção de conteúdo que transmitiam esse conteúdo para diversas afiliadas espalhadas pelo país. E até hoje a gente tem um modelo trabalhado dessa maneira, ou seja, você tem redes como a CBS, a ABC, e essas redes continuam funcionando na TV aberta e como programadoras na TV paga. Nas telecomunicações, que não é o foco dessa exposição, mas que vale a pena mencionar, o modelo também foi calcado na exploração privada, diferentemente de muitos países no mundo que começaram com monopólios estatais, no caso das telecomunicações. Nos Estados Unidos foi um monopólio privado, da AT&T. Então isso mostra como o modelo daquele país foi sendo constituído. Mas ao longo da história, os limites desse modelo foram aparecendo. Um exemplo foi, por exemplo, nos anos 60 e 70, quando se começou a discutir que a televisão comercial por si só não garantia o atendimento às necessidades informacionais daquela população. Ou seja, aquela programação voltada para fins de lucro acabava caindo no sensacionalismo, no gosto médio e não trazia programas que, por exemplo, dialogassem com aquilo que as crianças precisavam, que minorias precisavam. E foi constituído todo um debate no país que fez com que fosse criada, por exemplo, a rede de comunicação não comercial lá que se chama PBS. Ela foi criada a partir de um ente público, que se chama CPB, e esse ente público pega recursos do orçamento e repassa para uma programadora que distribui esse conteúdo para um conjunto de emissoras que vão aí desde emissoras controladas por entes governamentais, como prefeituras, até emissoras de universidades ou de associações sem fins lucrativos. E mesmo os Estados Unidos, que são considerados um país muito liberal, desenvolveram na sua legislação mecanismos de limite à concentração de propriedade. Então, havia, por exemplo, uma limitação do máximo de audiência que uma rede poderia ter. Havia o impedimento de que um mesmo grupo controlasse um grande jornal e uma emissora. Havia impedimentos relativos ao controle de duas emissoras de rádio. Havia impedimentos em relação ao controle considerando o mercado, ou seja, para que um grupo tivesse 2 ou mais veículos, era necessário que houvesse um conjunto de outros veículos independentes ou que, entre os 4 maiores, ou de maior audiência, ou de maior circulação, um mesmo grupo não pudesse deter 2 veículos desses, ou seja, um conjunto de mecanismos para que você garantisse a pluralidade e a diversidade de vozes, tanto no âmbito local quanto no âmbito nacional.
Só o que aconteceu? A onda que liberalizou a legislação norte-americana dos anos 90 também chegou aos Estados Unidos, com uma, vamos dizer assim, emenda ao Communications Act, que passou a ser conhecida como Ato de Telecomunicações, Telecom Act, aprovado em 1996. Esse Telecom Act não acabou com as regras, mas ele começou a desenvolver um modelo no qual o órgão regulador de comunicação dos Estados Unidos, que é a Comissão Federal de Comunicações, poderia rever essa legislação se entendesse que havia diversidade de vozes. E desde 1996, essa comissão vem fazendo essas revisões na legislação até chegar à última revisão aprovada em novembro deste ano 2017. E nesta última revisão, a comissão praticamente acabou com essas regras historicamente consolidadas. Então, por exemplo, a regra que impedia a posse de um jornal e de uma emissora foi encerrada. A regra que colocava a necessidade de, nos mercados, haver 8 vozes independentes de televisão também foi encerrada. No caso da regra que falava que nas 4 primeiras um grupo não poderia deter 2, passou a haver uma flexibilização, ou seja, na análise mercado a mercado, a comissão poderia autorizar o controle de 2 emissoras, entendendo que não haveria danos ao interesse público e à diversidade naquele mercado. E passou a haver também, ou a deixar de haver, a regra que permitia ou que proibia, no caso, o controle de mais de 2 televisões e uma rádio. Então essa regra também foi eliminada. Mas sobrou alguma coisa nos Estados Unidos? Sim, sobrou. Mesmo com essa onda liberalizante e que se coloca agora com uma nova gestão à frente da presidência, o país ainda manteve o limite por audiência em 35% e mantém a sua regra que impede que as 4 redes de TV possam, 2 delas, ou até 3, se fundirem. Ou seja, continua havendo uma dificuldade para que isso aconteça. São regras muito mais tímidas em relação ao que historicamente existia, mas essas regras continuam valendo. Na Europa, o modelo foi diferente. A radiodifusão começou como um monopólio estatal, assim como a água e a energia. O Estado era responsável por prover serviço e a população pagava por ele. Com isso se criaram cadeias que até hoje existem, como é o caso da BBC no Reino Unido, da RAI na Itália, e da RD e da ZDF na Alemanha. Esse modelo permeou toda a concepção da radiodifusão. A partir dos anos 50 e 60, esses monopólios vão começar a ser abertos, um processo que vai culminar nos anos 80, quando há uma abertura total ao capital privado e, em alguns casos, inclusive a privatização de emissoras públicas, como ocorreu na França com a sua principal televisão. Esse modelo na Europa, ele combina uma característica que é própria daquele continente, ou seja, a necessidade de construir regras regionais que orientem as legislações nacionais. Em razão disso, foi aprovada em 1989 a Diretiva Televisão Sem Fronteiras. E essa diretiva já colocava um conjunto de regras e ela foi atualizada em anos recentes para algo que passou a ser chamado de Diretiva de Serviços Audiovisuais de Mídia, aprovada em 2010 e revisada em 2016. Essa sinaliza uma mudança de entender a televisão, ou seja, uma tecnologia, a radiodifusão, e passar para compreender o serviço, o audiovisual prestado por qualquer tipo de plataforma. Essa diretiva, por exemplo, coloca um limite de 20% para a publicidade, mas flexibiliza as formas de publicidade, permitindo, por exemplo, patrocínio ou colocação de produto, que é quando você tem ali no meio do programa aquele produto que é anunciado pelo apresentador. Ela mantém uma cota de 20% para obras europeias no serviço sob demanda, que é o caso, por exemplo, do Netflix e de outros lugares em que a gente entra na internet e a gente vai atrás daquele vídeo para acessar. A diretiva proíbe o discurso de ódio contra segmentos e coloca uma preocupação que existe inclusive na legislação norte-americana, que não haja conteúdos prejudiciais a crianças e adolescentes. E esse é um tema bastante importante nas legislações de todo o mundo. Um levantamento realizado por uma consultoria de Wagner Hatfield em 2015 mostrou que, no caso das regras de propriedade,
há uma ocorrência muito representativa em países europeus. Por exemplo, 58% de 29 países pesquisados possuem mecanismos de limitação à concentração horizontal, ou seja, a propriedade de 2 TVs, 2 rádios ou 2 jornais. 38% possuem mecanismos de limitação à concentração cruzada, ou seja, possuir uma rádio, uma TV ou um jornal e uma rádio. 24% têm limites baseados em percentuais de audiência. Ou seja, a gente consegue perceber que, para além das normas regionais, as próprias leis nacionais na Europa também estabelecem esses mecanismos de limitação de concentração de propriedade, o que é um parâmetro internacional, inclusive colocado pelas Nações Unidas, pela Unesco, para as legislações de modo a garantir a pluralidade e a diversidade e impedir a concentração. Para concluir essa exposição, vamos trazer aqui exemplo de 2 países europeus que ilustram muito como essas legislações podem ser. No Reino Unido, por exemplo, há uma regra para os serviços de comunicação, aprovada em 2003, que traz uma série de exigências, como, por exemplo, jornais de grande alcance não podem possuir determinados canais privados. Qualquer nova norma precisa passar por uma coisa que é chamada naquele país de teste de interesse público. Ou seja, aquela norma vai atender aos interesses da sociedade ou não. E isso é feito por meio de consultas públicas que o escritório de comunicações, o Office of Communications, faz junto à população. As agências de publicidade e partidos não podem deter meios de comunicação. Mas, no Reino Unido, existe uma segunda norma que é chamada de Código de Radiodifusão, Broadcasting Code. E esse código traz uma série de regulações de conteúdo, mostrando aí que regulação de conteúdo não necessariamente é censura. Ele coloca, por exemplo, um veto a materiais que tragam prejuízos a crianças, como já foi dito, que é uma regra que existe em várias legislações de vários países. Coloca, inclusive, um horário específico, de 9 horas às 5h30 da manhã. Os programas factuais não podem enganar as audiências. O jornalismo e os programas como um todo têm que ser equilibrados e balanceados, ou seja, não podem dar voz a um determinado ponto de vista e não a outro. Os fatos não podem ser subrepresentados. Então, este código coloca essa série de parâmetros e eles são analisados e discutidos com os veículos daquele local. Além disso, o Reino Unido também tem historicamente mecanismos de autorregulação que foram reformados recentemente. Já a Alemanha é interessante perceber que trabalha com um outro modelo de legislação que não é calcado na propriedade. Naquele país, não importa se um determinado grupo possui uma TV e um jornal ou um jornal e uma rádio. O parâmetro é qual é a audiência que aquele grupo consegue. E uma vez que esse grupo consegue uma audiência maior do que 30%, ele passa a ser denominado como um grupo com poder de mercado. E este grupo com poder de mercado vai ser analisado por uma comissão específica, comissão de concentração na mídia, que pode adotar uma série de remédios. Entre esses remédios estão, por exemplo, negar licenças adicionais, ou pedir que aquele grupo abra mão de alguma licença, ou abrir espaço naquela programação para que grupos sociais relevantes possam se expressar, e sempre fazer isso a partir, primeiro, de uma tentativa de acordo e depois, se o grupo não respeita aquilo, por uma imposição da autoridade regulatória. Essa exposição tratou de modelos internacionais de rádio e TV e tentou colocar referências que podem ser utilizadas para pensar o caso brasileiro.